Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em infarto silencioso? Sabia que existe uma taxa alta de pessoas que infartam e nem sabe quando isso aconteceu? A grande maioria descobre ali acidentalmente quando vai fazer os exames de rotina no consultório. Já aconteceu isso várias vezes no meu consultório. Tem paciente que chega sem queixa nenhuma e acaba sendo diagnosticado com uma arritmia maligna, por exemplo. Tem paciente que tem sinais leves de doença cardíaca e acaba sendo diagnosticado com insuficiência cardíaca. E por aí vai. O infarto, mesmo que silencioso, pode ter consequências graves. A sorte é que a pessoa não foi a óbito, mas pode evoluir para arritmia cardíaca, apresentar insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Ainda pode apresentar uma morte súbita a qualquer instante, por exemplo, quando ela não trata. Por isso que é importante entender que mesmo sendo chamado de infarto silencioso, existem sinais e sintomas não tão óbvios que devem te chamar a atenção para que ele não passe batido. Então fica comigo até o final do vídeo para entender a diferença nos sinais e sintomas do infarto silencioso por infarto tradicional. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje vamos falar de um assunto aqui pouco visto e de extrema importância. É o infarto silencioso, que é também um infarto agudo do miocárdio. Ele é como o infarto tradicional, ocorrem danos na musculatura cardíaca, só que nesse caso o paciente não tem aqueles sintomas clássicos. Por isso a pessoa não procura emergência e só vai descobrir numa consulta de rotina ou quando ele começa a ter sintomas leves aí, por ter tido um infarto previamente. No próprio eletrocardiograma, que é um exame que a gente faz de rotina, a gente já consegue analisar um infarto antigo, por exemplo. A gente vê no eletro que a gente chama de onda Q patológica, que é uma alteração que sugere infarto prévio ali no paciente. No infarto tradicional, esse que todo mundo ouve falar, os sintomas são clássicos, sintomas intensos e sintomas bem reconhecidos. Lembra quando eu fiz aquele primeiro vídeo falando sobre os sinais e sintomas do infarto? 2013, pessoal. Aquele primeiro vídeo que viralizou, e chamou a atenção aí de muita gente aí sobre como é a dor clássica do infarto. Vou relembrar essa dor clássica aqui com vocês, A dor do infarto é uma dor geralmente em aperto, em queimação, que dura mais do que 20 minutos. Ela pode se irradiar aqui para a parte interna do braço, ela pode se irradiar aqui para a região do queixo, ela pode se irradiar aqui para a região do estômago, ela vem acompanhado muitas vezes de suor frio, a pele da pessoa ali fica pegajosa, ele chega suando. Pode dar vontade de vomitar, a pessoa pode sentir falta de ar, a pessoa pode sentir ali até sensação de tontura ou de que vai desmaiar, E é uma dor, geralmente uma dor bem intensa, em que o paciente coloca aqui a mão no peito e chega bem quietinho ali na emergência. Essa é a dor clássica do infarto. E falando então dos sinais e sintomas do infarto silencioso, O infarto silencioso ele pode variar de pessoa para pessoa, muitas vezes são confundidos ali com algum desconforto comum, ou seja, sintomas parecidos com outras doenças. Então, como eu disse, existem sim indícios que podem sugerir que você esteja tendo ali um infarto silencioso. Vamos lá? Guarda bem isso na mente o que eu vou te falar. Primeira coisa, não existem sintomas óbvios. Como eu disse, esse infarto ele é silencioso. Os sintomas são leves ou os sintomas não são tão óbvios. Provavelmente você não terá nenhum desses sintomas típicos do infarto tradicional, que é a dor que eu te falei antes. Você provavelmente não vai ter falta de ar nem sudorese. Em vez disso, você pode sentir um leve desconforto no peito, uma sensação ali de opressão no peito. Tem pessoas que relatam que passaram por uma sensação ali de angústia no peito, mas acharam que era só um dia estressante e não foram no médico. Isso é bem comum, pessoal. Eles falam, doutor, teve um dia que senti mal, talvez um aperto no peito leve, mas logo passou, achei que eu estava estressado e eu deixei quieto. Pode ter sido nesse dia que eu tive infarto então, Segundo sintoma, existem pessoas que têm sintomas atípicos.
Já falei em alguns vídeos, né, mais sobre infarto em mulher, diabético, idoso. Essas pessoas podem ter sinais e sintomas diferentes. Ou seja, o infarto ele pode se manifestar através de sintoma atípico, né, como uma indigestão, uma azia, náusea, um cansaço, sensação ali de vômito, um mal-estar geral, pode ter dor nas costas, dor aqui no pescoço. Me fala, esses sintomas, né, poderiam ser facilmente confundidos com algum problema digestivo, ou algum problema muscular, ou algum problema na coluna. Pois comenta aqui, ó, você mesmo aí, você já teve esses sintomas, né? Dores aí nessa região aqui do tórax, ou lá nas costas, por exemplo. Sendo assim, o infarto silencioso ocorre mais em mulheres, idosos, pacientes diabéticos, né? Essa população que a gente tem que ficar mais de olho. Mas é isso, você está gostando do vídeo? Se estiver gostando do vídeo, depois não esquece de compartilhar com seus amigos de WhatsApp, no Instagram, com o vizinho, com os amigos, familiares. Vamos salvar o mundo, pessoal. Minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Mas vamos lá, terceiro sintoma, são sintomas de curta duração. Então, ao contrário da dor no peito, que dura mais de 20 minutos, a dor do infarto silencioso, ele pode durar ali poucos minutos e desaparecer rapidamente. Então, durou pouco tempo, mas foi o suficiente ali para agredir a musculatura do coração, né, pelo entupimento ali das coronárias, e pode sim causar também um infarto agudo do miocárdio. Esse tempo curto de dor pode levar a maioria das pessoas a ignorar ou nem dar importância para esse sinal. Ah, doutor, a dor até veio, mas ela passou lá em 10 minutos, achei que não era nada, né? Nem procurei o pronto-socorro, nem procurei atendimento. Quarta coisa importante, leve em conta os fatores de risco que você tem. Então, se você tem algum fator de risco, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, idade avançada, colesterol alto, ácido úrico elevado, se você é muito ansioso ou muito estressado, se você é tabagista, se tem histórico na família, você tem que ficar mais atento. Que você está, sim, mais propenso, né, do que a população em geral a sofrer um infarto. Seja ele silencioso ou não. Por isso que eu acho tão importante fazer as consultas de rotina com o teu cardio. Você não pode deixar de fazer os seus exames. Você não pode deixar de realizar os exames. Você precisa fazer constantemente o segmento com o teu cardio, né? Falando em cardio, inclusive, né, pessoal? Vocês sabem que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, né? Então você de Indaiatuba, São Paulo, Campinas, toda essa região, pode se consultar com a gente aí via presencial. A gente está aqui em Indaiatuba, né? Um bom cardiologista é ele que tem que ter esse feeling, né? A pessoa pode ter tido ali um infarto, né? Principalmente baseado nos sintomas e nos fatores de risco. Imagina, por exemplo, chega no hospital um paciente obeso, tabagista, queixando de cansaço, dor nas costas, indigestão. Essa pessoa tem que ser avaliada. Então, imagina outro caso, uma mulher que é diabética, relatando dor no pescoço, mal-estar, sem sombra de dúvida, o coração dela tem que ser avaliado. Então é importante descartar o infarto, mesmo se a pessoa não tiver dor no peito. Muitas vezes, num simples eletrocardiograma, já pode mostrar alterações aí do infarto silencioso. As enzimas cardíacas podem ser seriadas para diagnosticar um infarto. Uma boa avaliação pode salvar o músculo cardíaco de um paciente. Eu sempre falo, o tempo é músculo. A gente sabe que a gravidade e a extensão de uma lesão isquêmica do miocárdio pode ser radicalmente alterado quando se é feita a intervenção adequada, com a chegada rápida do paciente ao hospital, né, com um bom tratamento ali até a hora da alta, abrindo a artéria quando necessário precocemente, administrando medicamentos precocemente quando necessário. Tudo isso vai ser importante para proteger o paciente num quadro de infarto. E quinta coisa importante, o infarto silencioso, como o próprio nome diz, né, ele passou ali despercebido. Muitas vezes, então, você só tem o diagnóstico porque ele é descoberto ali acidentalmente durante exames de rotina. É muito importante entender que o infarto, seja ele silencioso, seja aquele com sintomas clássicos, eles podem causar danos importantes, né, no nosso músculo cardíaco.
e pode também aumentar complicações no futuro. Dentre as principais complicações aí a gente tem arritmias cardíacas malignas, a temida insuficiência cardíaca. Então, se você tem alguma doença no coração ou se suspeitar de algum infarto, procure o médico. Bom, agora você já sabe então que os sinais e sintomas do infarto, eles podem também ser brandos, serem atípicos. Então, leve em consideração o teu histórico familiar e outros fatores de risco que falei anteriormente. Não deixe o infarto passar batido, pessoal. Pode valer a tua vida. Então, muitas vezes o paciente chega aqui no consultório, no próprio eletrocardiograma vai aparecer o que eu falei, aquela onda aqui patológica. E aí eu perguntando, conversando com o paciente, vendo sobre os fatores de risco, sobre os sintomas, a gente pode pedir alguns exames complementares que vão confirmar esse infarto silencioso, né? Por exemplo, no ecocardiograma, se eu noto lá que tem uma onda aqui na parede inferior, na parte de baixo do coração, no ecocardiograma, aquela região que infartou, ela vai ficar parada, não vai bater mais. Tem um outro exame que é a própria cintilografia. Na cintilografia, aquela região que foi infartada, ela vai ficar ali mais em azulado, ali mostrando que não está chegando sangue mais naquela região, que virou uma fibrose, que não está tendo mais perfusão naquela região. Vai ficar uma regiãozinha mais escurecida. Na própria ressonância também, cardíaca, né? Aquela região que teve infarto, ela vai formar uma cicatriz, uma fibrose. Então tem vários exames complementares que a gente pode solicitar se necessário para realmente fechar esse diagnóstico de que o paciente ele teve um infarto silencioso, que é aquele infarto que ele não percebeu, né, não teve que ir para o hospital ou deixou de ir para o hospital porque achou que naquele momento ele não precisava, não estava tendo infarto, não precisaria ter ido ao hospital. Tá bom, pessoal? Então olha aí quanta informação. Não esquece de dar o like, se inscreve no canal, depois clica no sininho para receber todas as notificações e mais uma vez não esquece de compartilhar com seus amigos. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.